Eu nasci em Veneza, né, na Itália. Apesar de eu não falar muito a respeito disso, eu acho que acaba sendo importante porque tem de alguma maneira a ver com a própria ideia de estilhaços íntimos, né? Porque o livro fala muito sobre inadequação e mudanças, né? Então eu nasci em Veneza em 2000, mas eu fui logo criança, acho que com menos de 2 anos, para Campina Grande, na Paraíba. E em 2023 eu me mudei para Campinas, em São Paulo, onde atualmente eu faço o doutorado em Linguística. E é uma área que eu me identifico muito, porque como eu já havia comentado, né, eu sempre gostei muito de escrever, de ler, e gostei muito de estudar a língua portuguesa. E acabou que eu acabei unindo, né, tanto a minha área profissional quanto a minha experiência como escritor e leitor. Eu acredito que o que me motiva a escrever tem muito a ver com a minha própria experiência enquanto leitor, né? Minha mãe, desde muito pequeno, sempre me incentivou muito a ler. E eu acredito que no momento em que eu pude experienciar novos mundos a partir da leitura, eu acabei percebendo que eu era uma pessoa muito sensível e que poderia, de alguma maneira, me identificar em transmitir o que eu sinto a partir da escrita, né? Então foi por volta de uns 10 anos em que eu pude perceber que aquele era o local, o canal em que eu poderia me permitir ser quem eu sou e que eu poderia expressar tudo o que eu sinto. Então escrever para mim é esse espaço de liberdade em que eu consigo de alguma maneira me comunicar com as outras pessoas muito melhor do que eu consigo me comunicar oralmente, né? Então a escrita para mim é a minha forma de salvação. Ancestral. Aos 10, vi meu tio jogar o umbigo de meu primo ao mar para a bem-aventurança. As ondas, como garras, fincaram um cordão na espuma, planeta em busca de princípio. Tubarões ou peixes comeram células tronco e passado, cadeia alimentar do homem. Bem-aventurado é meu primo, que tem um pouco de si ao redor do mundo. Sun bleached light sitting in the window sill, waiting for the day they escape. They talk all about their money. Estilhaços Íntimos é uma jornada que, na verdade, começou na minha adolescência, quando eu percebi que eu me identificava muito com a escrita de poemas. Na verdade, foi um livro que eu deixei dentro de mim por muito tempo, né? Mas acabou que em 2024, num período em que eu estava mais sensível, eu pude perceber que eu deveria, de fato, produzi-lo, né? Produzir estilhaços íntimos. E quando eu já tinha uma percepção melhor de quem eu era como artista, de como eu entendia o mercado literário e o que eu deveria fazer enquanto poeta. E aí foi quando eu consegui pensar melhor em uma história, né, que eu poderia contar a partir dos poemas, e cheguei no resultado final, que é Estilhaços Íntimos. So I should find, 'cause that's how my daddy raised me. If they strike once and you just hit them twice as hard. But in the end, if I bend, O livro Estilhaços Íntimos, ele fala muito sobre trauma, sobre memória, sobre sentimentos no geral e a percepção que você tem de que sentimentos ruins podem se alterar a partir da convivência com a arte, com a poesia. E é isso que eu tentei passar a partir das diferentes partes de Estilhaços Íntimos. Olha, essa questão da leitura foi também algo com o qual me desconectei há alguns anos. Né? Foi inclusive um problema que eu acho que é frequente aqui no Brasil, né? A gente percebe pelas pesquisas, por exemplo, lá do Retratos de Leitura, que a gente vê que houve uma queda até nas classes mais altas das pessoas lendo. Paraty, para mim, é uma realização pessoal, porque eu lembro desde a adolescência, né, que era um evento de importância não só no Brasil, mas no mundo, e que é uma representação da nossa experiência enquanto autor e enquanto escritor. E no momento em que eu pude perceber que eu estaria finalmente vindo para Paraty com a caravana, foi um momento em que eu notei que de fato eu tinha cumprido o meu papel enquanto escritor, né? Então, no momento em que eu
surgiu a oportunidade para vir para cá, eu agarrei essa oportunidade da melhor forma, porque é o momento em que eu posso finalmente conhecer outras pessoas que estão produzindo literatura contemporânea e que eu posso, de fato, realizar esse sonho como autor e como leitor.